Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro dos Caminhos do Direito. Hoje eu estou aqui com a Rivana, ela é paraibana, representando aqui o Nordeste todo, mas atualmente ela é defensora pública no Acre. Isso. Então ela vai contar um pouco da trajetória profissional para quem gosta dessa profissão que é tão admirável, né, tão nobre, que é você defender as causas de quem não tem condições financeiras de pagar ali, né? Então, que você comece contando um pouco da sua trajetória inicial, como você saiu da Paraíba para o Acre e de que forma você escolheu o curso de Direito e, enfim, conte-me a sua história. Tá. Fernanda, é um prazer primeiro estar aqui. Então, eu sou paraibana, de João Pessoa. Meu pai é defensor público, hoje já aposentado. Então, quando eu fiz direito na UFPB e quando eu passei, o presente de você ter passado na faculdade foi um processo criminal. Ele me deu um processo criminal. Olha o processo. Eu fui olhar pela primeira folha e ele começou a rir, até dizendo assim: um dia você vai ver que processo a gente olha do final para o começo, né? Para ver qual vai ser o último ato, assim. Então, durante todo o curso de direito, é como se você tivesse todo o tempo um pouco estagiando, né? Porque uma coisa é você fazer com alguém em casa que trabalha na área, né? E aí ia para o interior, às vezes com ele sempre fez questão de tentar mostrar como era o trabalho da defensoria. Então, às vezes eu ia com ele, dormia na comarca, quando era comarquinha mais perto, quando ele estava no interior, né? Depois, quando ele aposentou, ele já estava na capital, mas na época que eu comecei o curso, ele estava no interior ainda, assim. Então, sempre foi, né, de ver a vida, assim, como era, ir para a audiência. Então, ele botava do lado na audiência, aí às vezes ele fazia: tem alguma pergunta para fazer? Assim, comigo na audiência eu ficava com vergonha, né, assim, estudando, mas sempre foi assim. Então, sempre foi, digamos assim, uma coisa que eu queria fazer, né, assim. Então, eu segui o curso de Direito. Quando terminei o curso, queria fazer intercâmbio, né, assim, mas aí foi um momento, assim, quando eu passei para fazer o intercâmbio, eu já estava no final do curso de Direito e eu fazia letras também. Ah, né? você fez as duas faculdades juntas? Assim, no quarto ano de Direito eu entrei em letras também. Então você fez 2 anos juntos. Duas faculdades juntas, o final do curso de Direito. Duas faculdades extremamente que se completam ali, né? Isso. Extremamente tem irmãs, muito, né? Letras, para você que é um bom advogado, precisa saber escrever. Isso, então isso. você uniu o útil ao foi mais muito bom. útil, né? Ao agradável. E fora, assim, outra perspectiva, porque a Faculdade de Direito em João Pessoa é como aqui, a Faculdade de Direito aqui em São Paulo, afastada do campus. O curso de letras era no campus, né? Assim, então, também ajudou a você conhecer o mundo do direito, fora do mundinho do direito, você dialogar com outros cursos, outras áreas, as ciências sociais, tudo. Então, foi muito bom ter feito o curso de letras. Eu não consegui terminar, porque antes disso eu passei na defensoria e aí eu fui embora da Paraíba e onde eu fui não tinha como eu terminar o curso de letras. Então, eu não concluí o curso de letras. Mas, enfim, então aí, era bem nessa época do intercâmbio. E aí eu fiquei muito assim, eu queria fazer concurso, eu queria fazer isso, né? Já era uma coisa, né, decidida na minha cabeça, mas aí eu decidi, se eu fosse fazer um intercâmbio, isso ia me afastar muito, ia me trazer outras coisas, mas ia me afastar do concurso. Então eu não fiz, fiquei em João Pessoa. E aí, 1 ano depois que eu estava formada, eu passei no concurso da Defensoria no Acre, e aí fui embora no Acre. Não foi, claro, evidente, o primeiro concurso que eu fiz, né? Assim, quando a gente termina o curso, né, sai para fazendo concurso, assim. A diferença era que muita gente não sabia o que era defensoria. E eu já sabia o que era defensoria, né? Assim, e também a Defensoria da Paraíba é uma defensoria ainda muito, e na época, então, mais precária ainda. Hoje, com certeza, ainda não é uma das melhores do país. Então, tinham todas essas dificuldades. Mas eu já via que outros estados já tinham defensorias melhores. A do Acre, na época, já era muito melhor do que a defensoria na Paraíba. Então, eu fui fazer o concurso no Acre, porque eu tenho família lá. E então, fui para uma comarquinha bem pequenininha, no interior, na floresta amazônica, que tinha que ir de aviãozinho, não tinha estrada. Floresta amazônica, nossa. Então, com 22 anos, você foi morar sozinha no na meio floresta da amazônica,
como defensora pública. Isso. Olha para você jovem hoje, que todo mundo acha que é simples, que você passa no concurso e vai para a capital, Exatamente. trabalhar nos fóruns grandes. Não é essa a realidade. Meu Deus Eu do céu, digo que eu saí da praia, né, que eu morava na praia, muito perto da praia, para ir para o meio da floresta, né, que eu nunca tinha uma perspectiva de vida completamente diferente. Eu nunca tinha morado no interior, né, morava em João Pessoa, na capital, então um choque cultural também, que é muito diferente também. É Nordeste, é Norte, às vezes as pessoas do Sul acham assim, é tudo Norte, mas é muito diferente, né, de um para o outro. Então eu fiquei 4 anos em Feijó, realmente só ia de aviãozinho, monomotor ou bimotor pequenininho, aqueles num voo muito pequenininho. Aí fiquei 4 anos lá, na defensoria lá, às vezes trabalhando nas cidades vizinhas também, né, assim. Cidade mais perto ficava 40 quilômetros, mas sem estrada também, mas às vezes tinha que cumprir atividade lá. E depois eu vim para Rio Branco, desde 2006 que eu estou em Rio Branco. Final de 2006, aí eu fui removida para a capital. 16 anos como defensora pública. É isso. E aí, só fazendo uma ponte, são 2 perguntas, mas na verdade ela vai virar uma, né? Uhum. 16 anos de amadurecimento, né? De uma decisão que Sim. você tomou para você sair para uma outra região, para uma outra realidade, como você mesma mencionou. E eu queria que você falasse do seu amadurecimento com essa decisão, você olhando para trás nesses seus 16 anos, e como você chegou já madura nesse cargo que você está, que é de defensora interamericana, tão complexa, né? Para quem já assistiu, pode assistir de novo também, né? A entrevista da Isabel. A Isabel é muito amiga da Rivana, elas atuam como as 2 únicas defensoras interamericanas no Brasil todo, né? Um cargo bem peculiar. Sim. E eu queria que você contasse esse seu amadurecimento e com o seu cargo atual. O amadurecimento vem a idade, né? Também a gente vai ficando mais velha, então vai amadurecendo, e a experiência no trabalho também. É evidente que quando você chega é tudo muito novo. Eu tinha 1 ano de formada, pouco tinha advogado realmente, né? Assim, antes. Fiquei realmente mais estudando para concurso, assim. Então, aprender a atender, né? Assim, eu acho que Feijó me trouxe muita coisa, de amadurecimento humano até. Eu nunca tinha visto pobreza de perto, né? Assim, eu nunca tinha morado numa cidade que não tinha saneamento básico. Quando eu fui morar em Feijó, nunca tinha visto um urubu, sabe? Assim, porque não tinha lixo na rua. E lá, como o esgoto era céu aberto, então tinha urubu na rua. Eu andava assim, querendo às vezes ser mais simpática com a população, e tudo eram os bichos muito diferentes, né? Às vezes eu perguntava, que pássaro era aquele? Eu lembro desse mico. Aí a pessoa fala, é um urubu. E eu nunca tinha visto urubu, né? Nossa. Então você vê a precariedade da saúde, as pessoas, as casas, assim, que eu nunca tinha vivido isso, porque eu não vivia na Amazônia. Isso é comum na Amazônia, aquelas casas mais elevadas, porque tem igarapé e enche, né? Isso eu nunca tinha visto isso. Casa de madeira, isso não era uma coisa que tinha no Nordeste. Tem muita pobreza no Nordeste também. Eu acho que em muitos aspectos no interior, no Nordeste, no interior da Paraíba, até mais pobreza do que o Acre, né? Assim, mas era uma pobreza diferente para mim, e principalmente porque eu não morava no interior, na Paraíba, né? Então, assim, saber lidar com o linguajar das pessoas, passar a perceber que as pessoas vão buscando. Claro que elas querem uma solução para a questão dela, mas elas querem muito mais serem ouvidas, né? Assim, a gente precisa aprender a ouvir as pessoas. E eu tive que aprender, eu aprendi a ouvir lá, né? Assim, e saber que isso era uma coisa, quando eu fui para lá, logo que cheguei, eu sempre dizia isso, assim, assustada, né? Aquela coisa de começar a trabalhar e numa cidade não tinha assistência de ninguém, realmente eu morava sozinha. E aí eu falava com meu pai e ele dizia, não se preocupe, você não tem a pressão de ter que saber tudo, você tem que atender a pessoa, né? Então você tem que passar a ela a calma, você vai fazer, você vai pesquisar aquilo que você não souber, e que isso é uma realidade até hoje. 16 anos de defensoria também não me dá resposta para qualquer dúvida que alguém venha tirar jurídica, né? Então, assim, só que no início eu achava que eu tinha que dar a resposta para a pessoa na hora, depois é que você vai vendo que não, que realmente o que a pessoa precisa é escutar, é você olhar no olho da pessoa, é você não ter
enfim, até de tudo, porque são pessoas muito pobres, tocar nas pessoas até, né? Assim, não ter receio de tocar, é isso, assim, de você atender gente que está mal vestido, porque não tem, mas ela pôs a melhor roupa dela, não é mal vestido, né? Assim, então foi um olhar para que eu não tinha, que se eu não tivesse passado esses 4 anos em Feijó, que nem é a realidade de Rio Branco, é a realidade do interior, não tinha me dado essa, digamos, essa bagagem humana que o direito tem que ter, mas que às vezes as faculdades são tão assépticas e que a gente não tem esse contato humano. Se você não é alguém que participa de clínica de direitos humanos, de direitos humanos não, de clínica de atendimento, né, assim, nas faculdades, não participa de projeto, às vezes você fica muito distante do que é o problema social, né? O direito vivido na rua mesmo, assim, né? Então, Feijó me deu isso. Então, aí, quando eu fui para Rio Branco, já tive outras experiências administrativas na defensoria também, que já lhe faz ter uma outra visão do órgão também, porque uma coisa é você estar na ponta e outra coisa é você ver que trabalho dá para que aquilo tudo funcione, né? Então, assim, aí você começa... Eu passei também, quando eu vim para Rio Branco, depois de um tempo, claro, aí eu passei a trabalhar só no criminal, aí você se especializa mais numa área, então... Faz praticamente 10 anos que eu atuo mais no criminal, substituo outras coisas, mas é basicamente criminal. Mas o tempo da administração me fez ter mais responsabilidade ainda pelo meu trabalho e mais a sensação de que você precisa cooperar com tudo. Você é, de fato, um servidor, né? Assim, você está ocupando um cargo, né, assim, que tem muito valor para as pessoas, mas você tem que compreender que você tem que estar a serviço do órgão como um todo também. Então, às vezes, falta coisa, os números de defensores não são suficientes para tudo. Então, você tem que, se você ama e você compreende isso, você vai ter que se dar um pouquinho a mais pelo bem da defensoria, né, assim, como um todo. Não é o ideal, mas a defensoria ainda é uma instituição ainda em crescimento, né, porque eu sou defensora há 16 anos, que eu digo que o Acre está perfeito de defensoria, sim. São Paulo está perfeito de defensoria, Minas está perfeito de defensoria, não é essa a realidade. Sempre tem que melhorar. Sempre, né? Tem que melhorar, né, assim, mas a visão administrativa me deu isso. E aí, depois da administração, eu entrei no mestrado, depois fiz o doutorado. Aqui, né, assim, na USP, né? Aqui, aliás, deixa eu só te interromper aqui. A gente está aqui na sala Gofredo, aqui na USP. Sim. Mais uma vez, eu queria agradecer a secretaria e a coordenação da USP por autorizar a gente a gravar em uma das salas, das melhores salas que a gente tem aqui. A Rivana fez o doutorado dela aqui na USP. E é um incentivo, né? Sim. Só fazendo um pouco mais, né? E estendendo esse parênteses, sim, que eu fiz, né? Ela saiu da Paraíba, foi para o Acre, fez o doutorado aqui em São Paulo. Sim. Na USP, né? Da maior e melhor universidade do nosso país, uma das 100 isso. melhores do mundo, né? Sem então, dúvida. É uma história digna de ser compartilhada, tanto que você está aqui sendo entrevistada. E que você possa inspirar outras pessoas, né? E desse amadurecimento. Eu queria que você falasse um pouco mais do seu cargo. Eu acho que também. É tudo, assim, se você gosta, você vai atrás. Pode ser um sacrifício. É um sacrifício, né? Você trabalhar e estudar ao mesmo tempo não deixa de ser um sacrifício, mas tudo é fruto daquilo que você gosta. Se você sim. traça, né? Assim, e eu sempre quis isso, durante a faculdade eu sempre dizia isso, assim, eu quero fazer mestrado, eu sempre achei que precisasse fazer alguma coisa a mais, achei que precisasse para estar em sala de aula, precisava de alguma coisa a mais. Então, claro que quando eu vim para a capital, em Rio Branco, convidando para dar aula, né, essas coisas, eu digo, não, eu não tenho formação para isso, porque eu achava que precisava de uma bagagem. A prática ajuda, mas a teoria é necessária, né? Então, assim, fiz o mestrado na Paraíba, fiz o doutorado aqui, eu acho que tudo isso vai agregando amadurecimento. O que também é uma coisa, às vezes as pessoas seguem logo, né? Termina a faculdade, faz logo a vida acadêmica, depois vai pensar em trabalhar. Eu acho que não tem regra para isso, eu acho que tudo tem o que vai ser de bom e o que vai ser de ruim, desde que você capte os pontos positivos disso. O fato de trabalhar e voltar, digamos assim, né, depois de 8 anos de defensoria, voltar para fazer mestrado e seguir com doutorado, né, uma pausazinha e entrar no doutorado,
faz com que você também olhe o estudo com um outro lado, mais prático também. Então, na sala de aula, na troca de experiências com os professores e com os outros colegas na sala de aula da pós-graduação, é diferente. Você tem, às vezes, uma bagagem que aquela outra pessoa lá não tem, e com isso contribui para que a aula fique dinâmica e interessante, né? Assim, e você também passa, eu acho, né? Assim, você passa a saber mais o que você gosta e você já ir um pouco mais focado naquilo que você gosta na pós-graduação também. Então, quando eu fiz na UFPB, né, o mestrado na área de concentração em direitos humanos, aí foi que abriu mais para compreender direito internacional dos direitos humanos, né, direitos humanos em si, porque quando eu fiz faculdade, não tinha direitos humanos na faculdade, né, assim, a gente não estudava isso, estudava direito internacional, que sempre foi uma área que eu gostei muito de direito internacional, tanto que meu orientador no mestrado tinha sido o meu professor de direito internacional público, né, na época da graduação, quando eu voltei ele ainda estava lá e ele foi meu orientador. Então, acho que o mestrado foi que me abriu para olhar aquilo que a gente já via na defensoria, como digo assim, na prática, mas com esse olhar e também ver esse lado internacional que se dialogava tanto. Porque quando eu fiz o concurso da defensoria não se cobrava isso, hoje já se cobra isso, né? Então, eu acho que cada vez mais os cursos de direito também estão proporcionando isso, né? Assim, um contato maior com o direito internacional dos direitos humanos, né? Então, assim, de você perceber que existe algo para além do STJ e o STF. Existem outros documentos que a gente precisa lidar. E quanto isso auxilia na prática, nossa, no dia a dia, né? Então, assim, eu acho que você falar do amadurecimento para isso é uma série de conjuntos de coisas realmente juntas, os contatos que você acaba, né, firmando e os trabalhos que você vai fazendo. Que aí você vai, enfim, tentando se amadurecer, tentando amadurecer, né, assim, nisso. Então, em 2013, quando eu já tinha terminado o mestrado, eu já sabia que existia esse trabalho da Defensoria com a Corte Interamericana desde 2009. Né? Desde 2009 foi quando se formou o primeiro convênio, então tiveram as primeiras escolhas dos defensores brasileiros que atuariam, porque sempre são 2 defensores de cada país. Né? E aí cada país seleciona, tem os critérios de seleção. No Brasil se faz um concurso interno entre os defensores que têm interesse em participar, abre um edital com as regras do concurso e, enfim. E aí 2 foram indicados em 2009, e aí era justamente na época que eu entrei no mestrado em 2010, né? Então aí passei no que eu estava vendo, teoricamente, as coisas, também estava vendo a ascensão da defensoria nisso. Então, quando eu terminei o mestrado em 2012, eu concorri em 2013 para ser defensora interamericana também. Aí entrei na situação de suplência, não cheguei a atuar, mas aí segui minha vida, né? Assim, fui fazer curso fora do país também, fazer curso na American University, né? De direitos humanos e direito humanitário. Sempre focado na área de isso. Direitos humanos. Porque assim, é o que eu estou dizendo, desde a faculdade, eu me interessava pela área internacional, né? Isso era fato. Aí foi para a defensoria, a área social ali junto, né? Aí quando eu venho para o mestrado, como se abrisse de que há um diálogo, não que não soubesse que houvesse um diálogo, mas eu digo assim, você alia a teoria do internacional, de você trabalhar mais com aquilo e a sua prática social, né? E o defensor interamericano é defensor público, né? Assim, ele não é... A essência é da defensoria, então a essência é você olhar para isso, para o social. Só que a base jurídica que você vai lidar é uma base jurídica internacional. Então, é completamente casado uma coisa com a outra nessa atuação. Antes disso, eu tinha ido na American University e na Costa Rica também. Tem o curso de capacitação na Costa Rica, no Instituto Interamericano de Direitos Humanos, e eu fiz esses 2 cursos e passei a fazer mais cursos voltados para a área do direito internacional dos direitos humanos. Aí, então, em 2016, já estava no doutorado, já estava no 2º ano do doutorado aqui e me inscrevi, né, assim, para ser, e aí quando foi aprovada, né, quando foi nomeada, então, em agosto, claro que foi... É como se você visse que valia a pena, né, você ter um foco, né, assim, um interesse
É porque isso de fato era um interesse meu, não é que, foi de repente, não é de repente, você vai né, lutando e construindo um caminho para isso, né? Então, eu acho que as pessoas precisam compreender o que é que elas querem. É muito difícil você saber qual é o seu interesse na vida, seja acadêmico, seja no trabalho, no profissional, mas quando você consegue descobrir isso, as coisas ficam mais fáceis, eu acho, porque aí você vai caminhando com um foco, né? E quando você vai caminhando com um foco, parece que tudo conspira para aquilo. Eu falo isso na pesquisa, né? Pesquisando no doutorado, né? Mesmo você fazendo 10 disciplinas, você vê que tem uma linha em comum naquilo que você está fazendo na pesquisa. Mas não é porque as disciplinas se dialoguem também, não é só isso, é porque você está tão focado naquilo que aí você consegue ver transversalidade em todos os temas com o tema que você está seguindo. E eu acho que a mesma coisa nesse caminho da defensoria. Se você porque você gosta, porque você se reconhece naquela profissão, é mais fácil você seguir o caminho e, claro, aí vai amadurecendo com o tempo. Né? Assim, eu acho que é um pouco isso, o amadurecimento de chegar até lá. Legal, eu agradeço demais a sua presença aqui no canal. Repito para quem não viu o vídeo da Isabel que veja, que é super amiga dela. As duas representantes do Brasil, né, na corte interamericana. Eu acho que é uma honra para mim aqui. E para quem está assistindo, não se esqueça de dar like para ela, para esse vídeo, compartilhar para quem gosta dessa área, seja na Defensoria Pública Estadual ou federal, não importa, é sempre a essência de defensoria, né? E aí eu queria que você passasse um recado final, vou te franquear a palavra para a gente encerrar aqui, que você desse um conselho para quem às vezes está nos bancos das faculdades aí e está querendo encarar a defensoria aí. A palavra é sua. Então, tá, obrigada. Antes eu queria só fazer esse registro, assim, eu acho que tem coisas na vida que vão acontecendo no tempo correto também. Em 2016, quando a gente entra como defensora interamericana, o grupo que entrou, né, porque são 2 de cada país, né, mas o grupo que entrou em 2016 é um grupo maravilhoso, né? E ter a parceria da Isabel é maravilhoso. Acho que foi a primeira vez que foram 2 mulheres, né? Sempre tinham sido homens, né? Então 2009, 2013 e agora 2016, 2 mulheres feministas, né? Então assim, acho que foi muito bom também, né? Isso e o grupo como um todo de trabalho. É um trabalho muito interessante, sem sombra de dúvidas. A defensoria como um todo é muito interessante, né? E aí era como eu estava falando, é defensoria pública aqui e é defensoria pública nos outros países. E o que a gente tem é um intercâmbio com isso, né? Assim, a gente não é funcionário da corte, a gente não é funcionário da Comissão Interamericana. A gente é defensor público unidos, né? Assim, em atuar na defesa tal qual a gente faz aqui no país, nos nossos países, das pessoas que não têm condição de estar com acesso à justiça com assistência de um advogado privado. Então, somos nós que fazemos isso. Então, eu acho que querer fazer defensoria, querer ser defensor público, é uma decisão assim que você precisa ter consciência de que você vai atender as pessoas. Eu acho que é uma essência que a gente não pode perder do que é defensoria e o que difere de muitas outras carreiras. Lidar com o processo, muitas instituições lidam, né? Mas lidar com o atendimento da pessoa, com você ter que falar diretamente com a pessoa, eu acho que é uma coisa da defensoria. É a essência da nossa instituição, é estar junto disso, é estar junto de movimento social, estar junto do que está acontecendo de clamor na sociedade, de você se identificar com isso, né? Então, assim, quem tem essa identificação, eu digo que é uma carreira linda para seguir e cheia de oportunidades diferentes, né? Então, assim, não é que ser defensor é trabalhar numa área X ou numa área Y, né? E você dizer que eu não gosto de tal área, eu não gosto de alimentos, tem tanta coisa para se fazer dentro da defensoria, tanta coisa para se construir, toda uma área coletiva de atuação que a gente vem atuando mais forte e que precisa, né, assim, dessa visão da defensoria também ter essa outra visão de resposta, que a gente precisa de gente nova entrando
com ideias novas que oxigenem a instituição. Então, eu acho que querer ser, eu digo, eu acho que é a profissão mais bonita, assim, da carreira jurídica, eu acho que é a defensoria. Tem dificuldades, tem inúmeras dificuldades, né, assim, mas a satisfação que se tem é muito rica. Ontem eu estava no encontro da região Sudeste, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e ontem à noite foi homenageado, durante a cerimônia, um defensor público que há 20 anos trabalha na mesma comarca. Eu não conheço o estado de Minas, enfim, a Isabel é mineira, né? Mas numa cidadezinha pequenininha, pelo que falava, ele hoje, com limitações de saúde, porque tem Parkinson, mas continua trabalhando e fez um discurso que emocionou todo mundo na plateia, porque ele quis falar e com toda a dificuldade de falar, ele falando que, para além da satisfação de ver a defensoria crescer, ele falando isso assim, pela estrutura, pela melhoria salarial, pela melhoria das condições de trabalho, o que motivava o defensor público é você ver a satisfação do atendimento realizado e do direito daquela pessoa ter tido acesso, né, assim, àquele direito, àquela justiça. E quando ele falou isso, foi assim, imagina uma plateia enorme de defensores, ele com 20 anos, numa mesma comarca, falar isso ainda emocionado, falar e emocionar, porque a defensoria é isso. Então, aqui ou no internacional, a gente vê os mesmos sofrimentos, né? Assim, nos meus casos, as ligações que as pessoas fazem, os problemas de saúde, problema de prisão, né? Problemas que são comuns aqui também, e as dores são comuns das pessoas nisso. E ser defensor é isso, eu acho que é uma carreira linda. Sugiro a todo mundo que faça isso. Eu acho que o melhor estágio que você pode fazer no curso de Direito é isso aí. Eu não tenho dúvida, é na Defensoria Pública. Então, quem estiver fazendo ainda o curso de Direito, tiver a oportunidade de estagiar na Defensoria Pública, eu acho que ela agrega tudo isso, esse lado humano, que muitas vezes outras instituições não lhe permitem com tanta facilidade ter esse acesso, esse contato com as pessoas. E é um contato belíssimo, que faz você crescer como ser humano mesmo, né? Que eu acho que é o principal. A gente é defensor público e a gente é ser humano antes de tudo e acima de tudo. E precisa reconhecer o outro, né? O outro é um olhar que o defensor público tem que ter. Ah, legal. Então é isso. A gente encerra por aqui. Eu acho que, mais uma vez, né, já agradeci. E eu espero que você compartilhe esse vídeo, dê like nele aqui, se inscreva no canal. E é isso. Para você que quer defensoria, bons estudos e boa sorte em uma carreira que, como vocês podem ver, é uma carreira digna e humana, que trabalha não só com o direito, mas também com a perspectiva social muito forte. Muito social. Então é isso. A gente se vê nas outras entrevistas e até lá.